Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui com o professor Luiz Carlos. Vamos hoje a nossa aula 29, sexto ano, sobre medida de volume. Mas antes vamos fazer a correção da atividade 28, referente aí à medida diária, e em seguida a gente retorna aqui para a nossa aula sobre volume. Vamos direto aí para a nossa correção da atividade. Lembrando que essa atividade também estará lá na plataforma digital. Tá aí as nossas informações iniciais. Vamos direto para a correção da atividade 28 sobre medida diária. 80 metros quadrados representa quantos centímetros quadrados? É a primeira pergunta. A segunda, 1 quilômetro quadrado representa quantos metros quadrados? Para auxiliar aqui nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui essa tabelinha de conversão aqui de unidades de medida, no caso aqui de área. E veja que a cada passagem aí, ou a gente vai multiplicar por 100, ou a gente vai fazer uma divisão por 100. Para o primeiro caso aqui, nós vamos partir de metro quadrado para centímetro quadrado. Então nós temos aqui o seguinte, nós temos 80 metros quadrados. Eu quero transformar em centímetros. De acordo com o que a gente sabe aqui da tabela, vou localizar metro, tá aqui metro quadrado, e quero chegar em centímetros quadrados. Nós vamos andar aqui no caso duas casas para chegar em centímetros quadrados, ou seja, duas da esquerda para a direita, duas multiplicações por 100, ou uma multiplicação por 10.000, que é 100 vezes 100 duas vezes. Então aqui eu vou multiplicar por 10.000, que corresponde a duas multiplicações por 100. Essa multiplicação é bem simples, é só acrescentar o 8 e a quantidade de zeros que temos aqui nos dois números. No caso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 800.000, no caso aqui, centímetros quadrados. Tá aí a primeira questão. Alternativa correta, letra C. Essa tabelinha é sobre a medida diária. É importante que vocês tenham em mente, e sempre quando for trabalhar questões desse tipo, colocar ela para auxiliar. Então, divisões por 100 ou multiplicações por 100. Da unidade maior para menor, veja que nós vamos fazer sempre multiplicações por 100, e da menor para maior, sempre divisões por 100. De acordo com essa quantidade aí, você vai fazer as multiplicações ou divisões. No nosso caso aqui foi duas na primeira, então 100 vezes 100 equivale a 10.000. Chegamos ao resultado 800 centímetros quadrados, para converter 80 metros quadrados em centímetros quadrados. Agora na questão 2, 1 quilômetro quadrado em metros quadrados. Aqui, a conta vai ser um pouquinho maior. Vou colocar em outra cor. Eu vou partir de quilômetro quadrado e quero chegar a metro quadrado. Veja que aqui a quantidade de casas que vamos andar serão, no caso aqui, uma, duas, 3. Vamos fazer 3 multiplicações por 100 seguidas. Então, de acordo com o que a gente já sabe, 1 quilômetro quadrado. Deixa eu colocar já a multiplicação. 1 quilômetro vezes, no caso aí 100 3 vezes. Ou você pode colocar o 1 e acrescentar a quantidade de zeros que temos aqui nas 3 multiplicações. Temos 2, 4, 6. Uma multiplicação com 6 zeros, que equivale a
a 3 multiplicações por 100, ok? Então, 1 vezes 1 milhão corresponde a 1 milhão, ok? 1 milhão de metros quadrados. 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Alternativa correta aqui, letra C, na questão 2 também. Vamos partir para a nossa aula de hoje sobre volume. Vamos ver aqui de início algumas explicações sobre a medida de volume. A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro cúbico, sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, ou seja, as 3 dimensões de um cubo. Isso se assemelha muito a uma caixa de um fogão, por exemplo, de 6 bocas. É uma caixa mais ou menos 1 metro cúbico. Nesse caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Tá, aqui é a tabelinha para converter as unidades. Veja que quando a gente trabalhou com comprimento, cada passagem era divisões por 10 ou multiplicações por 10. Na unidade de área, a gente trabalhou com multiplicações ou divisões por 100, porque trabalhar com duas dimensões. E já o volume, como a gente trabalha com 3 dimensões, veja que as unidades aí estão todas elevadas à terceira potência, ou seja, ao cubo, multiplicações ou divisões sucessivas por 1000. Então você vai aprender a fazer a tabela de comprimento, M, DM, CM, MM, DAM, HM e KM. Você só vai fazer uma alteração aí na questão da multiplicação por 10, por 100, por 1000 e nos expoentes fica ao quadrado ou ao cubo. É importantíssimo que vocês saibam essas 3 medidas aí para que possa fazer a conversão dessas unidades com tranquilidade. Você fica sabendo aí praticamente tudo em relação à unidade de medida de comprimento, área e volume. Medida de volume. A medida de volume no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro cúbico, sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Nesse caso, o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a altura do cubo. Está aqui a tabela para fazer a conversão dessas unidades no caso do volume. Uma dica importante para vocês é que quando a gente trabalhou o comprimento, nós fizemos aí divisões por 10 ou multiplicações por 10, porque estava trabalhando com apenas uma dimensão. Na medida de área, a gente trabalha com 2 dimensões, as unidades estão elevadas ao quadrado, no caso seria metro quadrado, decímetro quadrado e assim por diante. Era divisões sucessivas por 100 ou multiplicações por 100. Aqui no volume, veja que nós vamos trabalhar com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. No caso das 3 dimensões aqui, veja que as unidades serão divididas por 1000 ou multiplicadas por 1000 para fazer a devida conversão de unidades aqui, para o caso do volume. Como já falei aqui, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, mais ou menos o que cabe aí um fogão, geralmente um fogão de 6 bocas, ele dá mais ou menos aí uma caixa com esse formato aí de 1 metro. É importante lembrar que dentro de 1 metro cúbico cabe exatamente 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A gente pode usar aí futuramente em algumas questões. Prosseguindo aqui, nós vamos ver aqui que a medida do volume, a gente vai fazer algumas convenções aqui.
transformando, no caso aqui, 12 quilômetros em metro cúbico. 12 quilômetros cúbicos em metros cúbicos. Vou deixar a tabela aqui para auxiliar e a gente vai fazer essas multiplicações de acordo com essa tabela. Então eu vou partir de quilômetro para metro. Veja que eu ando 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3. Então, transformar 12 quilômetros em metro é só fazer uma multiplicação 3 vezes por 1000, ou seja, coloco 3 zeros, 1000, coloco mais 3 zeros, 1 milhão, coloco mais 3 zeros, 1 bilhão, multiplicando aqui, 12 vezes 1 bilhão, nós vamos ter aqui 12 bilhões de metros cúbicos. O quilômetro cúbico é um cubo gigantesco. Um quilômetro é um cubo de 1 quilômetro de aresta. 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Vamos transformar agora 2 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Partindo aqui de centímetro, de metro para centímetro, vamos andar 1, 2 casas. Não estou riscando aqui para não ficar tão borrado, porque são 5 exemplos aqui para a gente fazer. Então, de metro para centímetro, veja que eu ando 1 casa, 2. Então, é 2 multiplicações por 1000. 2 que multiplica, 2 multiplicações por 1000 é um número seguido de 6 zeros. Que no caso aqui dá uma multiplicação por 1 milhão. 2 vezes 1 milhão corresponde a 2 milhões de centímetros cúbicos. Transformando 1000 centímetros cúbicos em metro cúbico. Tá aqui, vamos colocar 1000. Vamos partir de centímetro, que é a unidade menor para uma maior. Veja que eu vou fazer uma divisão por 1000, 2 divisões por 1000. Isso equivale a uma divisão por 1 milhão. Essa divisão por 1 milhão a gente pode fazer o seguinte. Já podemos cancelar esses 3 zeros aqui com esses 3 últimos aqui. E ficou apenas 1 dividido por 1000. Ou seja, 1 sobre 1000. Isso corresponde a 0,01, que é 1 milésimo, 1 sobre 1000. Isso quer dizer que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 milésimo de metro cúbico. No exemplo 4, transformando 5.000 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Vamos colocar aqui, ó, nós temos 5.000 decímetros. Como eu vou partir de uma unidade menor para maior, veja que aqui vai ter uma divisão por 1000 apenas. Decímetro para metro, apenas uma divisão por 1000. Aqui é bem simples, dividir 5.000 por 1000, o resultado vai ser 5 metros cúbicos. Destacar essas respostas aqui, que é importante. Resultado final, eu gosto sempre de fazer esse destaque. Ok? Pronto, agora nós vamos partir para o quinto e último exemplo aqui dessa série. 50 milhões de metros cúbicos em quilômetros cúbicos. Veja que aqui nós temos a unidade metro para quilômetro. Eu vou fazer uma divisão por 1000, 2 divisões por 1000, 3 divisões por 1000. Então vou colocar aqui 50 milhões de metros dividido por, no caso, 3 divisões por 1000 equivale a uma divisão por um número seguido de 9 zeros, que corresponde aí a 1 bilhão. Veja que dá para a gente cancelar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui, mais 3 zeros daqui com 3 zeros daqui, que isso é uma divisão.
E vou cancelar esse zero aqui com esse último zero aqui do 50. Ficando apenas, deixa eu colocar aqui porque ficou muito extenso, 5 dividido por 100. Ou seja, isso aqui é 5 centésimos. 5 dividido por 100 é 5 centésimos. Ou seja, 0,05 quilômetros cúbicos. Então, tá aí o resultado do exemplo 5. Veja aqui, é 5 centésimos, 50 milhões de metros cúbicos equivale a isso aí, 5 centésimos de 1 quilômetro cúbico. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Vamos à atividade 29. Vou deixar para vocês. Transforme 5 quilômetros cúbicos em metro cúbico. Ok? A outra questão, questão 2. Supondo que um tanque tenha 4.000 metros cúbicos de volume, transforme essa medida em litros. Ok? Faz essa transformação aí. Lembrando que a cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Foi o que eu falei aí, para vocês usar essa convenção. Ok? Tá, eu fiz um esboço aí de um tanque, para você ter a ideia aí do tamanho da dimensão e o volume que a gente está trabalhando aí nessa questão. Só para ilustrar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.